26 de janeiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Conquiste pela fé. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Conquistar significa adquirir por força, vencer na guerra, conquistar uma terra estrangeira. Vencer pela força, subjugar, conquistar um inimigo. Ganhar ou obter com esforço, ser vitorioso, etc. Essa é uma palavra muito forte, que por muito tempo também norteou a vida de muitos guerreiros de Deus. Para você conquistar pela fé, assim como Abraão conquistou, precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, disponibilidade para renunciar o conforto pessoal, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes, visão para enxergar o plano maior, além do momento vivido, dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus, testemunho para influenciar outros que estejam perto de você. A sua atitude durante o processo será fundamental para gerar o término da sua jornada. Nem sempre conquistar é fácil. Acredito que, na maioria das vezes, não é. Leva tempo e implica tomar decisões. Mas quando temos a capacidade de conquistar, podemos vencer tempos difíceis. Imagine quanto Isaac era aguardado por seus pais, que eram considerados inférteis. Quanto o seu nascimento significou para eles. Há algo novo nascendo. Aquilo que é desejado por você se tornará realidade. Talvez você precise superar algo hoje, e o nosso Deus é um Deus de superação. É tempo de lançar toda a sua fé nele e crer que ele cumprirá todo o propósito na sua vida. A frase de hoje é: Deus soprou vida em você. Ele o coroou com favor. Você tem tudo o que precisa para cumprir o seu destino. Hoje é o dia 26 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 16, e a palavra-chave de hoje é superar. Podemos dizer que a palavra de hoje é superação, que é você conseguir vencer os desafios à sua frente. A mensagem de hoje fala sobre conquista. A palavra-chave de hoje é conquista. Quando nós lemos esse versículo aqui, que o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência eu darei essa terra. E Abraão foi lá e construiu um altar, e depois ele prosseguiu e foi em direção às colinas a leste de Betel, onde ele armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, e que ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós podemos entender que quando Deus apareceu para Abraão e disse para ele assim: essa terra aqui, ó, vai ser dos seus descendentes. Abraão não ficou em dúvida, ele não ficou parado, mas ele acreditou naquela palavra de Deus. E ele tomou uma providência. Ele foi lá e construiu um altar. Significa que ele foi lá e colocou um lugar reservado para lembrar sempre de Deus. Quando Deus disse: essa terra aqui vai ser sua, ele disse: então está bom, Deus,
eu vou colocar aqui um altar para que eu sempre me lembre que foi o Senhor que me fez essa promessa, que foi o Senhor que colocou essa terra para nós, para que no futuro, quando todas essas terras estiverem conosco, nós possamos recordar que foi Deus que fez a promessa. Então, construir um altar significa isso. Quando Abraão construiu o altar, ele disse: A minha vida pertence a Deus. Dali, depois que ele construiu o altar, ele foi em direção às colinas a leste de Betel. Quando nós falamos de colinas, colinas são pequenas montanhas. Vamos colocar uma aplicação prática desse versículo para a nossa vida. Quando Deus faz promessas para nós, nós precisamos vencer as colinas. Nós precisamos vencer as subidas da vida. Subidas fala em dificuldades, fala em esforço, fala em passar por cima de desafios. Então ele prosseguiu em direção às colinas na região do leste de Betel e lá ele armou um acampamento. Acampamento fala para nós de usar ferramentas, de pegar o martelo, de pegar a estaca, de preparar a tenda, de colocar tudo o que é necessário para passar por aquelas colinas. Fala sobre deixar a zona de conforto, sobre ir em direção àquilo que Deus prometeu. E aí ele armou aquele acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois que ele preparou, primeiro ele construiu o altar, depois ele colocou, foi em direção às colinas, aos desafios, ele armou o acampamento, ele ficou ali adorando ao Senhor. A segunda parte que fala que ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor, nos fala sobre continuidade, sobre permanência, porque às vezes nós construímos um altar ao Senhor no começo dos nossos planos, mas depois nós enfrentamos alguns desafios, preparamos as nossas ferramentas, vencemos algumas barreiras, ganhamos as nossas primeiras conquistas, como Abraão aqui, ele foi, colocou um acampamento e conseguiu ficar ali entre Betel a oeste e Ai a leste. Ele poderia ter conquistado aquelas terras e parado de adorar ao Senhor, mas ele foi e construiu ali, nessas novas terras que ele conquistou, um novo altar, lembrando sempre, a cada conquista que ele obtinha, de colocar um altar e dizer: é o Senhor que está me permitindo avançar. É no Senhor que eu estou avançando. É no Senhor que eu estou conquistando. É no Senhor que eu estou prosperando. E a história de Abraão é a história de um homem que era casado com uma mulher estéril. A sua esposa se chamava Sara. Você que nunca leu a história de Abraão, ele era um homem já com idade, quando Deus fez uma promessa de que mesmo Sara, sendo uma mulher estéril, daria um filho para eles. E Abraão, ele acreditou na promessa de Deus. A Bíblia fala que levou 25 anos para que Sara engravidasse do filho natural de Abraão, porque no meio do caminho, a esposa dele, a Sara, chegou a entregar uma mulher que era empregada dela, que se chamava Agar, e disse para Abraão: deite-se com Agar, que é a minha empregada, para nós termos um filho, e esse filho vai ser como se fosse o nosso filho, já que eu não consigo ter um filho. E Abraão concordou com a Sara, e eles tiveram um filho que se chamou Ismael. E a Bíblia fala que quando Ismael nasceu, o Senhor disse para Abraão, apareceu, enviou um anjo e disse para ele: eu disse para você que eu vou dar um filho seu, que vai ser da sua esposa. E eles ficaram aguardando mais um tempo
até que nasceu Isaque. Então aqui, quando Isaque significa sorriso, então Deus, ele fez uma promessa e ele trouxe o sorriso para a vida de Abraão e de Sara. Assim também, quando nós construímos um altar ao Senhor, antes de começar os nossos projetos, e quando nós nos dispomos a subir as colinas da vida, a armar as nossas barracas, armar os nossos acampamentos, usando as ferramentas, saindo da nossa zona de conforto, indo para o caminho da oração, do jejum, da leitura da palavra, de fazer o que precisa ser feito, o estudo, a sabedoria necessária para poder alcançar nos nossos projetos e vamos nos armando com as ferramentas necessárias, nós continuamos sempre colocando o Senhor em primeiro lugar, ele nos traz o sorriso, ele nos traz a alegria. Então a mensagem de hoje, quando fala conquiste pela fé, está dizendo dê passo a passo, tendo confiança, tendo fé no Senhor, tendo fé em Deus. Nós vemos aqui que na leitura de hoje, ele fala aqui no primeiro parágrafo que conquistar significa adquirir por força. É necessário colocar força para conquistar. Abraão não conquistou todas as terras sem seu esforço. Ele recebeu a promessa e ele foi lá e construiu um altar. Ele recebeu a promessa, ele subiu em direção às colinas, na região do leste, ele foi lá, ele armou o acampamento, ele colocou as estacas, ele colocou a tenda, como quem declara: isso daqui é meu. Foi o Senhor que disse que essas terras são minhas, então eu vou colocar aqui a minha barraca, eu vou colocar aqui o meu acampamento, porque isso aqui foi Deus que me prometeu. Então, é necessário adquirir por força. Ele fala aqui, vencer na guerra. A realização do seu projeto exige que você entre na guerra, que você entre na batalha. É uma batalha você despertar cedo todos os dias, cursar a sua faculdade. É uma batalha você, quando passa por uma crise no seu relacionamento, ter paciência para conversar com seu marido, com a sua esposa, às vezes colocar o seu marido, a sua esposa em oração, para que Deus mostre que você está no caminho certo. Às vezes é preciso vencer a guerra da tentação pela pornografia, pelo adultério. De repente, uma mulher que aparece no seu local de trabalho, de repente, um homem que aparece na sua escola, na sua faculdade, que você não esperava, que poderia ser uma tentação, uma fraqueza sua. Você precisa vencer essa guerra, a guerra da fornicação. Você que é solteiro, você que é solteira. Você conquista a sua amizade, o seu relacionamento com Deus quando você vence a guerra. Você, para conquistar aqui, continuando na leitura, conquistar uma terra estrangeira. Quem sabe você quer fazer um intercâmbio, você quer de repente sair do país e trabalhar em um outro país. Você precisa aprender o outro idioma, você precisa estudar, crescer naquele conhecimento para poder sair daqui e ir para outro lugar. Continuando aqui, vencer pela força é subjugar, conquistar um inimigo. Conquistar um inimigo aqui, quem sabe você está enfrentando uma batalha espiritual. Talvez, quando você vai dormir, você vê um vulto preto, de repente você ouve vozes, de repente quando você fecha a porta da sua casa, você escuta que alguém bateu na sua porta. Essas manifestações que algumas pessoas experimentam são manifestações do mundo espiritual e que são a ação do inimigo, a ação do diabo, que exigem que você tenha um tempo de
preparação espiritual, com oração, com leitura da Bíblia, com jejum, para que você possa expulsar essas entidades, essas manifestações espirituais que às vezes estão ao seu redor. Quem sabe você está tendo sonhos com serpentes, sonhos que são terríveis, pesadelos. Quem sabe o seu filho, a sua filha, quando dorme, vê coisas que são espirituais e é necessário que você vença esse inimigo pela oração, pelo jejum, por participação nos cultos, pedidos de oração para os irmãos, para que possam interceder pela sua vida. Veja aqui ainda, ganhar ou obter com esforço, ser vitorioso, etc. Essa é uma palavra muito forte, que por muito tempo também norteou a vida de muitos guerreiros de Deus. A palavra conquistar é uma palavra muito forte. É uma palavra que fala sobre tudo isso que nós lemos aqui no primeiro parágrafo desse devocional, que conquistar significa adquirir por força, significa vencer uma guerra, significa conquistar uma terra estrangeira, vencer pela força, conquistar um inimigo. Deus, ele tem vitórias para todos aqueles que se dispõem a conquistar. Conquistar envolve uma entrega, envolve uma disposição para que você se coloque na frente da batalha. Veja o segundo parágrafo. Para você conquistar pela fé, assim como Abraão conquistou, precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você só vai ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus se você tiver um relacionamento constante com Deus. Da mesma forma como você conhece bem o olhar do seu marido, o olhar da sua esposa, só com um olhar você já sabe o que o seu marido e o que a sua esposa estão dizendo. Da mesma forma, quando você tem uma vida de oração, só com um sopro de Deus no seu coração, você já sabe o que Deus está dizendo. Mas se você não mantém uma vida de oração, uma constância em falar com Deus, como que você vai ter sensibilidade para perceber o que Deus está falando com você? Veja que ele fala aqui, lendo mais uma vez o segundo parágrafo, para você conquistar pela fé, assim como Abraão conquistou, precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade é a primeira coisa que você precisa ter para conquistar. Depois ele fala aqui, disponibilidade para renunciar o conforto pessoal. Abraão recebeu a promessa e ele não ficou de braços cruzados. Ele foi lá, construiu um altar, dizendo, vou marcar o terreno para o Senhor. Depois ele foi lá em direção às colinas. Colinas fala, como nós dissemos, de desafios. Ele foi para os desafios. Ele teve disponibilidade para renunciar o conforto pessoal. Depois ele fala aqui, ó, obediência em fé. Ele foi lá, colocou acampamento, depois ele pegou a terra de Betel, que ficava na região do leste, e depois ele tinha a cidade de Betel a oeste e Ai a leste, e ele foi lá e construiu um novo altar. Ele continuou obedecendo, ele continuou sendo submisso à vontade de Deus, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Quando Deus chamou Abraão, dizendo que daria as terras para ele, Deus não mostrou todos os terrenos de uma única vez. Abraão foi caminhando e Deus foi dizendo, esse pedaço vai ser da sua descendência, esse daqui também, e esse daqui também. Ele foi sem conhecer todos os detalhes. Prosseguindo aqui, visão para enxergar o plano maior, além do momento vivido. Você precisa ter a visão de Deus, a visão de que você vai alcançar mais. E dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus. E por último, testemunho para influenciar outros que estejam perto de você.
Então, Deus, Ele quer que você conquiste mais. Ele quer que você vá além. Mas como está a sua confiança nele? Como está a sua fé nele? Como está a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Como está a sua disponibilidade? Você está disposto, você está disposta a derrotar os inimigos, a vencer os obstáculos, os desafios? Como está a sua obediência? Você às vezes começa, mas depois você para no caminho. Como está a sua visão? A sua visão deve estar sempre no alto. Como está a sua dependência de Deus para confiar nele? É tudo isso que vai gerar o resultado para que você tenha o testemunho para que você possa contar e influenciar as pessoas à sua volta. Então aqui, a sua atitude durante o processo será fundamental para gerar o término da sua jornada. Então nem sempre conquistar é fácil. Acredito que na maioria das vezes não é. Leva tempo e implica tomar decisões. Mas quando temos a capacidade de conquistar, podemos vencer tempos difíceis. Quando temos a capacidade de conquistar, podemos vencer os tempos difíceis. Imagine quanto Isaac era aguardado por seus pais. Então, como Isaac significa sorriso, que é o nome que eles deram para o filho deles, imagine quanto se espera pelo sorriso da vitória. Quanto Abraão e Sara esperaram pelo seu Isaac, pelo seu sorriso, pelo seu filho, numa mãe que não podia gerar, que era estéril, que eram considerados inférteis. Quanto o seu nascimento significou para eles. Há algo novo nascendo, aquilo que é desejado por você se tornará realidade. Se você tiver a sensibilidade, se você tiver de ouvir, de buscar a Deus para ouvir a sua voz, se você tiver a disponibilidade para renunciar àquilo que o seu conforto, vendo ali no topo da tela, na terceira linha, se você tiver a obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes, se você tiver a visão para enxergar o plano maior, além do momento vivido, e a dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus, e o testemunho para influenciar outros que estejam perto de você. Se você tiver toda essa disposição, indo aqui para o último parágrafo, há algo novo nascendo. Aquilo que é desejado por você se tornará realidade. Talvez você precise superar algo hoje. Talvez o que você precisa superar hoje é a falta de força para orar, para que você cresça na sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Talvez você precise superar a disponibilidade, a renúncia ao conforto e o lançar-se no desafio. Talvez você precise continuar na obediência. Você foi, caminhou até um pedaço, mas de repente parou. É tempo de obedecer e prosseguir. Talvez você precise recuperar, resgatar a visão. Porque às vezes você vai até um ponto e depois você pensa assim, pelos desafios enfrentados: eu acho que não é para mim. Acho que não dá. É necessário olhar para cima. É necessário crescer a visão, acreditar que foi Deus que deu a promessa e Ele vai realizar na sua vida e que cabe a você prosseguir. É necessário ter a dependência para ter a confiança de que Deus vai cuidar de você e crer que Ele cumprirá todo o propósito na sua vida. Então a frase de hoje é: Deus soprou vida em você e Ele o coroou com favor. Favor significa que Deus derramou sobre a sua vida a bênção dele. Quando nós pedimos para alguém fazer um favor para nós e a pessoa faz aquele favor, ela está estendendo a mão e nos facilitando o caminho. Então Deus o coroou com favor. Significa, ele já deu a promessa, a palavra, e quando ele deu a promessa e a palavra, significa que ele já deu a força, mas é necessário e ele está disponível para dar as respostas a você.
Ele já deu, já coroou você com o favor dele. Ele está disponível para trazer as respostas, para trazer o caminho, mas é necessário fazer a sua parte. É necessário levantar os seus olhos e ter a visão fixa nele. É necessário ir para o embate, para o desafio. É necessário renunciar a sua zona de conforto. É necessário crescer a sua sensibilidade com Deus para que você possa estar pronto para ouvi-lo. Você tem tudo o que você precisa para cumprir o seu destino. Então a frase de hoje é essa: Deus soprou vida em você, Ele o coroou com favor, você tem tudo o que precisa para cumprir o seu destino. Hoje é o dia 26, como nós já falamos, do dia de 365. A leitura bíblica de hoje é João 16 e a palavra hoje é superação, que você supere os desafios pelo poder do nome de Jesus e pela sua disponibilidade em renunciar à zona de conforto e ir para o embate. Conquiste pela fé. Agora vamos fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 16. Nós vamos ler aqui na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia usa uma linguagem atualizada para fácil entendimento. Versículo 1. E Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. 2. Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. 3. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Versículo 4. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. 5. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? 6. Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. 7. Eu falo a verdade, quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. 10. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. 11. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. 12. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. 13. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. 14. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. 15. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. 16. E Jesus disse: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. 17. Alguns dos seus discípulos comentaram: O que será que ele quer dizer? Ele afirma: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vou me ver novamente. E diz também: É porque vou para o meu Pai. 18. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. 19. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: Eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? 20. Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. 21.
Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. 22. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Esse texto que nós estamos lendo, para você que nunca leu a Bíblia, está falando a respeito do momento em que Jesus avisou os seus discípulos que logo logo ele morreria. Então, Jesus está fazendo várias comparações aqui, e Jesus está avisando eles que depois que ele morresse, muitas pessoas iam perseguir os seus discípulos, porque iam dizer assim: Jesus não era verdadeiro? Se ele era verdadeiro, por que que ele morreu? Então vocês são mentirosos. Isso aconteceu com os discípulos. Então Jesus estava prevenindo os seus discípulos, avisando o que iria acontecer. E Jesus estava falando para eles que por um tempo eles o veriam e não o veriam mais, mas depois o veriam novamente. Jesus estava dizendo: eu vou morrer, vocês vão ficar tristes, mas depois eu vou ressuscitar e vocês vão me ver novamente e vocês vão ficar alegres. E depois eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Auxiliador. O Auxiliador é o Espírito Santo. Nós hoje temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que fica conosco aqui na terra. Então Jesus estava falando a respeito disso. Continuando na leitura. 23. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dará. 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aqui Jesus estava ensinando para eles que depois que ele ressuscitasse, nós poderíamos orar e dizer: em nome de Jesus, eu peço isso ou aquilo. Mas tome cuidado, porque a Bíblia ensina em 1 João no capítulo 5, no versículo 14, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve, sim, mas quando nós oramos de acordo com a vontade dele. Então não é qualquer pedido que Deus vai atender. Se você pedir coisas que não são do propósito de Deus, ele não atenderá. Agora o versículo 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. 25. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. 26. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês. 27. Pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. 29. Então seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente, e não por meio de comparações. 30. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. 31. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? 32. Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa leitura de João capítulo 16 mostra que Jesus estava para morrer, mas ele foi corajoso e incentivou os seus discípulos a manterem a coragem. Ele disse para eles: eu vou partir, eu vou morrer, mas depois vocês vão me ver novamente. E isso vai trazer uma esperança para vocês. E depois que eu for embora para o céu, vocês vão receber o Espírito Santo, que vai ser o auxiliador, que vai estar com vocês. E quando Jesus terminou o discurso, falou assim: agora é a hora que vocês vão ser espalhados. Logo depois que Jesus disse isso,
Ele foi traído por Judas e foi levado para a sua morte na cruz. Então Jesus avisou os seus discípulos que haveria barreiras, desafios, dificuldades, ele morreria para que o projeto de Deus, que era o de salvar a humanidade por meio de Jesus, se cumprisse. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje que nós lemos, o Conquiste pela Fé? Que, assim como Jesus precisou vencer os seus desafios, e ele relatou aqui para os seus discípulos que ele seria levado e seria morto e seria crucificado para que depois viesse o Espírito Santo, para que hoje nós tivéssemos a salvação, assim também a sua conquista depende da sua disposição. Jesus, ele se colocou à disposição do reino de Deus, ele se colocou à disposição do Pai, e por isso ele conseguiu cumprir todo o propósito. E na última frase aqui, ele disse para os discípulos: eu digo isso, ou seja, que eu vou morrer, que vocês precisam estar prontos, que vocês vão ter o Espírito Santo que vai estar com vocês para ajudar a vocês. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês, por estarem comigo, unidos comigo, que vocês tenham paz. Eu vou estar com vocês no meio dos desafios. E no mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: quando vocês estiverem passando pelos desafios e estiver difícil, lembrem de mim, olhem para mim. Por isso, essa leitura de João 16, ela tem total relação com a mensagem de hoje que fala sobre conquistar pela fé. Agora quero fazer um convite a você. E o convite é que você faça essa oração de confissão, que é a oração que nós fazemos para receber a Jesus como nosso Salvador. Nós somos pecadores, todos nós. Nós nascemos com pecados e nós precisamos do perdão de Jesus, porque Jesus veio e ele morreu na cruz não à toa, mas ele morreu para nos trazer o perdão dos nossos pecados e nos salvar da separação eterna de Deus. Quando você recebe Jesus e confessa a Ele, você se torna filho de Deus, porque você recebe o perdão dos seus pecados e você pode estar perto de Deus. Então, faça essa oração de confissão para que você entregue a sua vida para Deus agora. Diga essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Escrever o nome no livro da vida significa que você vai ter o seu nome registrado nesse livro. Esse livro, que é o livro da vida, é o livro que fica com Deus, com os nomes de todos os que são filhos, que são filhas dele, que receberam a ele. Se você fez essa oração agora e você recebeu a Jesus, você agora é filho, você agora é filha dele. E agora o seu nome foi anotado, registrado no livro da vida. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que quando todos forem julgados diante de Deus, quem estiver com o nome no livro da vida herdará o reino de Deus de maneira direta. E nós oramos em nome de Jesus porque foi Ele que morreu por nós. Então todas as nossas orações são feitas em nome de Jesus. Como nós lemos em João 16, ele falou: agora vocês vão poder pedir para Deus em meu nome, e Deus fará tudo o que vocês pedirem. Claro que o tudo que vocês pedirem tem a anotação de 1 João capítulo 5, versículo 14. Lá está escrito assim: se você pedir algo que está de acordo com a vontade de Deus, então você receberá o resultado, a resposta, você receberá o seu pedido. Mas, se pedirmos alguma coisa que está fora do plano de Deus, ele não nos responde, porque Deus, ele faz a vontade dele sobre nós, e a vontade dele está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. É boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é a melhor para a nossa vida. Mas o que importa é que você tenha
Jesus na sua vida, que você o confessou agora e recebeu o perdão dos pecados, e agora você é filho, agora você é filha de Deus. Agora, se na sua casa você tem amuletos, imagens, santos, embale, deixe fora da sua casa. Você não precisa de nenhum desses objetos. No Salmo 115 está escrito que as imagens de escultura são feitas pelos homens. Elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam, pés que não andam, e todos aqueles que adoram as imagens serão como elas. Ou seja, ficarão sem vida. Você tem um Deus que enviou Jesus, que morreu por você e que está vivo à direita de Deus, ouvindo todas as nossas orações, trazendo respostas quando nós pedimos em nome dele, porque ele pode fazer tudo aquilo que nós pedimos a ele, porque ele está vivo. Então, creia em Jesus, procure uma igreja que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Participe dos grupos de oração para que você desenvolva sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Procure os grupos de estudo da palavra para que você conheça a vontade de Deus pela leitura da palavra e ande com pessoas comprometidas com o reino de Deus e mantenha distância daqueles que são frequentadores de igreja, aqueles que estão há muitos anos, mas que não tiveram uma mudança de vida. E se você sente que precisa de uma mudança de vida porque está há muitos anos na igreja, é tempo de você tomar uma decisão e entregar-se verdadeiramente e completamente a Deus e mudar a sua rota para segui-lo verdadeiramente. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre conquistar pela fé, que nos fala sobre coragem, que nos fala sobre renunciar o conforto e se dispor a tomar posse das promessas que o Senhor já nos fez. Quero pedir que o Senhor abençoe os teus filhos, as tuas filhas, para que consigam ter essa força para orar, para que possam buscá-lo, para que possam desenvolver a sensibilidade para ouvir a sua voz. Quero pedir que o Senhor venha dar força para aqueles que começaram e renunciaram por um tempo, mas agora estão desistindo. Quero pedir que o Senhor agora dê coragem e energia espiritual para que possam continuar confiando, acreditando, caminhando. Aqueles que estão fracos, que estão pensando, Deus me abandonou. O Senhor não abandonou você. Eu estou com você, vendo tudo que você está passando. Fala comigo que eu responderei, diz o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te glorifico, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre ouve os filhos, as filhas que buscam ao Senhor em oração. O Senhor sempre responde e não deixa ninguém sem, glórias a Deus, o seu consolo, o seu conforto, a sua força, a sua graça para vencer. E eu peço agora que o Senhor venha derramar uma porção dobrada do teu Espírito Santo para que cada filho e cada filha receba a graça, a força, o poder, a unção para derrotar o mal e vencer todas as trevas. Se existe alguém que está passando por ataques do diabo no mundo espiritual, vendo vultos, sonhando, tendo pesadelos, ouvindo vozes, sons na casa, em nome do Senhor eu repreendo todas essas forças malignas e peço que o Senhor venha dar a resposta de libertação e vitória, limpando essa casa de todo o mundo espiritual das trevas. Faz resplandecer a tua luz para a glória do Senhor e para o testemunho desse teu filho e dessa tua filha, para que o teu nome seja glorificado. Confirma essas bênçãos, hoje e sempre, cura os doentes, liberta os que estão nas cadeias, enviando grupos de evangelismo para que preguem, para que eles recebam a libertação da escuridão e venham para o teu reino de luz. Dá vitória para o teu povo. Oramos agradecidos, amém e amém. Deus abençoe seu dia, hoje e sempre grandemente, amém e amém.